Venom: The Last Dance é decepcionante e é uma forma de despedida muito triste para esses personagens que tanto conquistaram aí os fãs. Trazendo o enredo que um deus pode destruir todos os seus filhos simbiontes, todos eles estarem em perigo na Terra, e até mesmo os simbiontes que foram resgatados pela Área 51 estão em perigo porque provavelmente todos podem ser mortos por esse deus, tá querendo sair da prisão onde ele foi aprisionado pelos próprios filhos simbiontes. Até porque para esse deus, criador dos simbiontes, sair daquela prisão, ele precisa de uma chave que somente o Venom tem. Desde o começo do filme tem uma premissa muito clara. Essa chavinha só existe se os dois estiverem vivos. Se um deles morrer, já era, não tem mais chavinha que possa tirar esse cara da prisão. Obviamente esse deus está preso, então ele não consegue ir atrás dessa chave, ele vai mandar o quê? Os seus capangas correndo atrás do Venom e também do Ed. E isso vai ser falado o tempo inteiro no filme. Chega a ser desgastante como isso é trazido. É muito uma vibe didática que você fica explicando trocentas vezes para trocentos outros personagens, sendo eles juntos nas mesmas cenas ou eles em momentos separados, mas isso sempre vai ter ali explicado. Que o Deus está preso e que ele criou os simbiontes e que os simbiontes estão em perigo porque esse Deus está querendo fugir da prisão. Ele sai da prisão, ele precisa de uma chave, essa chave só quem tem é o Venom e o Ed. Então o Venom, ele em si não pode aparecer muito, porque se ele aparecer, ele é como um radarzinho ali em que esses capanguinhas vão correr atrás deles o tempo todo. Mas se o Venom não tiver ativo e só tiver ali o Ed, vai passar despercebido porque o radar não estaria ligado. Então fica nesse emblema de que o Venom não pode aparecer tanto, porque senão eles são rastreados. Obviamente ele vai aparecendo, até porque, né, senão não teria história. Mas aí a gente chega num ponto interessante. A história basicamente é isso. E mais nada. Não é aprofundado, não tem como que aquele deus surgiu, como que os simbiontes surgiram, nada. É tudo muito raso. E aqui a gente está falando sobre um material específico, a gente está falando de uma adaptação cinematográfica. Venom é um personagem criado pelos quadrinhos e só quem conhece Venom a fundo são as pessoas que leram HQs. Você não pode presumir que todas as pessoas no mundo conhecem esse personagem a fundo. Se minha avó tá assistindo Venom, ela não vai saber quem é Venom. Ela vai saber que Venom é aquele bicho preto lá que quer matar todo mundo, mas ela não vai saber que existem outras espécies de simbiontes. Ela não vai ter a mínima ideia de quem é o Deus Nu, porque para ela não é interessante ela saber, primeiro, né? E não é a vibe dela, não é a fonte de conhecimento dela, ela não tem necessidade de saber a história por trás desses personagens. Mas, se você está colocando isso numa adaptação cinematográfica, você precisa trazer a fundo quem são esses personagens. Venom, ele trata como se qualquer pessoa do mundo, qualquer espectador, soubesse tudo. E não é bem assim. A gente está vendo, primeiro, uma adaptação cinematográfica, então obviamente você não precisa seguir à risca tudo que está nas HQs, todas as origens, até porque se fosse assim, muita coisa estaria errada até no MCU, porque as origens são totalmente diferentes. Mas é uma obra adaptada, então você precisa trazer alguns elementos dos quadrinhos para o cinema. Tem muita informação que vem dos quadrinhos? Óbvio que tem, mas pelo menos em The Last Dance você não tem alguma informação mais completa a respeito daquele universo. Você traz o básico, que existe um cara, um deus que criou os simbiontes, que esses simbiontes ficaram, né, pé da vida e se revoltaram, traíram o cara e acabaram aprisionando ele. E por esse motivo ele gostaria de sair daquela prisão e acabar com todos os simbiontes. Basicamente é essa a história contada. E isso vai se repetindo ao longo da história e não é aprofundado em nada. Então esse ponto de aprofundamento de história, de personagens, quem são aqueles personagens, quem são os simbiontes, isso não é trazido. Você tem a referência, porque quem lê os quadrinhos vai saber identificar alguns personagens, mas você não traz nada além disso. O que é bizarro porque você fica tendo aquela informação parecendo meio solta na história. Se você lê o quadrinho, você vai saber quem é, mas se você não lê o quadrinho, você vai olhar e falar, nossa, um bicho verde. Pra quem gosta de piadinhas e diversão, isso daí o Venom traz, com certeza. Tem um ritmo muito similar aos dois filmes anteriores. Ele é divertido, ele tem cenas de ação que são muito boas, que você olha e fala, caramba, investiram pesado nisso daqui. O terceiro ato do filme
Tem cenas muito boas, pelo menos pro meu gosto, são cenas boas, mas o que pega pra mim é a história de Venom 3. O terceiro filme, ele não tem uma história. Ele vai trazendo assim, capenga, vai colocando qualquer coisa, vai juntando as informações, é isso aqui, acabou, tchau, beijos e até a próxima. Tipo, não precisa fazer isso. Sendo um último filme da trilogia, faça uma despedida decente para esses personagens como eles merecem. Até porque, independentemente da pessoa gostar ou não do primeiro e do segundo filme, os filmes foram bons, assim, de público. Muita gente gostou, muita gente foi conferir no cinema para assistir, etc. O primeiro, principalmente. Teve uma recepção boa de público. Mas é isso, tem os seus momentos, tem momentos altos, tem momentos baixos, tem momentos divertidos, mas tem momentos de muita vergonha alheia que você olha e fala, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso daqui. Mas como eu sempre digo, e eu nunca vou cansar de repetir isso, se você estiver interessado, assista esse filme para você ter a sua própria opinião, porque apesar de eu não ter gostado, isso não influencia em nada a sua opinião. Você pode assistir e pode gostar pra caramba do filme. Agora, vai que você gosta. Você só vai saber se você assistir. Infelizmente, pra mim não deu. Eu não curti tanto Venom The Last Dance. Fiquei bastante decepcionada. Eu não tava com expectativas altas, até porque os filmes não são tão bons assim. E a Sony tem vindo com filmes do universo cinematográfico da Marvel que não são à altura, e digo não são à altura não do MCU, mas dos próprios personagens. Mas beleza, a gente dá um voto de confiança, a gente vai assistir, mas infelizmente não deu pra mim. A história é muito fraca, muito chata, muito monótona, nada muito especial e nada à altura pra uma despedida e um encerramento aí de trilogia. Poderia ser 1000 vezes melhor. Tem personagens muito bons, com potenciais gigantescos pra você explorar uma história excelente, mas isso é desperdiçado, e é muito triste ver isso, mas infelizmente é desperdiçado na minha opinião. E aí, tá a fim de assistir Venom The Last Dance? Me conta aqui nos comentários. Me segue nas outras redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e também se inscreve no canal, porque aqui nesse espacinho eu vou contar com todos os detalhes o que eu achei dos filmes. E também se inscreve na minha newsletter, porque lá eu fico colocando também por escrito e dou alguns pitacos também no universo do cinema. Algumas curiosidades, algumas dicas também eu sempre tô colocando por lá. Então se inscreve que aí você recebe direto no seu e-mail e é de graça. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!